Oi, começa a matéria te fazendo uma pergunta. O que é a criatividade? Segundo o dicionário, significa inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar. O Durval Braga Neto, diretor do Parque de Ideias, nos ajuda a compreender mais sobre o tema. Vamos para a primeira pergunta. A criatividade é algo que podemos desenvolver ou já nasce com a gente? Então, a partir do momento em que as crianças nascem com essa habilidade imaginativa, de imaginar coisas, é por isso que você acaba se admirando muitas vezes da criança olhar para uma nuvem e ver um determinado desenho. Isso é o que a gente chama de imaginação. À medida que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo o que a gente chama de repertório, né? Ela vai adquirindo conhecimentos, informações, e isso, junto com essa capacidade imaginativa, é que faz com que surja a tal da criatividade. Para muitos, criatividade e imaginação podem parecer ter o mesmo sentido, mas você sabe a diferença entre elas? Então, a diferença entre imaginação e criatividade, essencialmente é que criatividade depende de um repertório, de conhecimento, de informações. E a imaginação é uma habilidade inata do ser humano. Como eu posso ser criativo nos estudos? Qual que é a importância, na minha opinião, da criatividade aplicada à educação? É fazer com que os alunos tenham uma percepção de mundo muito maior, desenvolvam o que a gente chama de inteligência sistêmica, que é você conseguir unir os pontos, você perceber que uma informação vai levar a outra e que essa outra, junto com uma outra, vai dar um conhecimento totalmente novo e fazer com que esse conhecimento seja de fato útil e faça sentido para aquele aluno. Do contrário, ele vai sentir completo desinteresse pela disciplina. E eu queria saber como eu posso ser criativo no trabalho. Então, no trabalho, a gente está vivendo uma crise sem precedentes nesse momento, né? Então, essa crise está forçando as empresas e as pessoas a pensarem em soluções alternativas, a pensarem em novas formas de inovar, de fazer novos negócios. Então, essa noção, essa percepção de sistema, que a gente chama de inteligência sistêmica, ela advém de um processo de criatividade pré-estabelecido. Então, quanto mais insights, quanto mais coisas diferentes você tiver acesso, mais o seu repertório aumenta e, portanto, a criatividade aumenta. Para Durval, a educação não deve ser tão tradicional. Além das faculdades, escolas e cursos, as pessoas devem buscar novas formas de aprendizado. Eu acho sim que você tem que buscar inspiração, você tem que buscar insights e novas formas de aprendizado. E essas novas formas de aprendizado, elas não passam apenas por cursos, né? Uma viagem, por exemplo, pode ser um belo exemplo de fomentar um processo de aprendizagem interessante. Uma das metodologias que trabalha com a criatividade é o Lego Serious Play, que consiste em utilizar blocos de Lego para poder desbloquear a criatividade e também fomentar novos processos de inovação. Então, a metodologia Lego Serious Play ela acaba auxiliando nesse sentido, desbloqueando a criatividade, fazendo com que os funcionários acessem áreas do cérebro que normalmente não são acessadas. Isso faz com que surjam inovações, novas possibilidades e uma ampliação de horizontes em termos de perspectiva de novos negócios e oportunidades. Criatividade é uma ferramenta de solucionar problemas e deve ser estimulada desde a infância. Inclusive, as escolas devem trabalhar bem este item. Porque, do contrário, você vai fazer com que adultos nasçam de uma certa forma com dificuldade de imaginar situações. Aqui no parque a gente acredita que a educação ela deve ser feita de uma forma diferente. Primeiro, ela tem que ser transformadora. Segundo, ela tem que incluir entretenimento, ela tem que ser divertida. Então, eu não acredito em soluções educacionais que, obviamente, vão preparar, vão qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, que sejam soluções tradicionais, chatas e enfadonhas. Está mais que provado que a educação ela tem que ser divertida, ela tem que ser criativa.